5 coisas que nós vamos falar que, se você continuar insistindo, não vai ter como você ir para o seu próximo nível profissional. Então não perca a oportunidade, não demore, vem com tudo, porque nós queremos acelerar o seu próximo nível profissional e isso só depende de você. Então, se você quer o próximo nível profissional acelerado, vem com a gente para a gente poder falar sobre isso. Como que acelera o próximo nível profissional? Fazendo o que precisa ser feito. Como que a gente sabe o que precisa ser feito? Andando com quem tem resultado, pensando com a mentalidade correta, avaliando a rota, definindo novos traços, reprogramando, desconstruindo conceitos, avaliando aquilo que pode estar aí mudando todo o seu resultado. O nosso papo aqui é bem interessante, porque tem muitas coisas que as pessoas erram por não saber. E, na verdade, ninguém nasceu sabendo e está tudo bem. O que a gente precisa é cuidar para aprender. Nós precisamos saber como fazer. Nós seremos cobrados por resultados e nós não nascemos sabendo. E como que a gente aprende? Quem está... Oi, Felipe, isso ninguém nasceu sabendo. Verdade, ninguém nasceu sabendo. Mas nós somos cobrados como se soubéssemos, né, Felipe? Ninguém nasceu sabendo, mas nós somos cobrados como se soubéssemos. E isso faz com que a gente entenda que esse jogo de mundo do trabalho é um jogo em que nós precisamos ter iniciativa de correr atrás. Nós precisamos dar o passo. Por falar em dar um passo, 2021 tem sido um ano muito importante nesse sentido para mim. Porque eu nunca fui tão chamada de maluca. Já fui chamada de maluca algumas vezes. Já fui chamada de maluca quando eu decidi estudar, fazer faculdade num cenário totalmente impossível, improvável para mim. A mensalidade era maior do que o meu salário. E eu teria que trabalhar num lugar, estudar em outro. Daria para fazer tudo no mesmo dia, né? Tinha aí uma cidade do lado da outra, mas eu ia ter transporte, eu ia ter material, eu ia ter alimentação, de ficar tantas horas fora de casa. Isso era algo improvável. Então ali eu fui muito maluca. Depois, quando eu decidi largar tudo em Minas para vir fazer um processo seletivo, antes, né, quando eu entrei numa jornada mental de divulgar meu currículo no Brasil inteiro, eu fui muito maluca, porque onde é que ia me chamar? Eu iria? E eu falei, não, eu vou. Mas para qualquer lugar do Apocachuí, não, eu vou. Então, entender que isso era um processo importante para quem eu sou, para quem eu era e para quem eu queria ser, foi fundamental. Ter compromisso com o meu próximo nível. E entender que em alguns momentos eu ia precisar abrir mão de mim mesma. Giza, seja bem-vinda. Depois eu fui muito maluca de aceitar vir fazer uma entrevista no Espírito Santo sem saber o que seria daquilo ali. E nunca mais voltei para casa. Fui muito maluca. Tainá, seja bem-vinda. Depois eu fui muito maluca de largar uma carreira num cenário nacional dentro daquilo que eu fazia, trabalhando, né, numa grande empresa, para ir migrar para a educação. Fui muito maluca, até porque a nossa sociedade vê como prejuízo uma pessoa ser professor. É lindo, mas ninguém quer ser. Ser desvalorizado, ser uma pessoa que tem uma ideia utópica de mudar o mundo, mas coitada, vai ser uma pessoa limitada. André Luiz, seja bem-vindo. E
muito maluca por fazer uma transição que levou anos, né, para educação, conciliando com vários empregos. Teve período de eu ter 3, 4 empregos. Trabalhava durante o dia numa empresa, consultoria de alta performance, à noite eu trabalhava durante a semana numa instituição, final de semana eu alternava entre 2 outras instituições em cidades diferentes. Também fui chamada de maluca. E agora, no digital, levando as minhas habilidades para essa plataforma, essas possíveis plataformas, né? São multiplataformas, estou aqui, ó, Instagram, Facebook, YouTube, falando em diversos canais. E, novamente, chamada de maluca. Eu acho que o meu sobrenome é maluca. E eu vou ver esse ser chamado como maluca um elogio. Porque toda maluquice que eu fiz, depois que teve resultado, virou genialidade. Mas a verdade é que, enquanto você não tem resultado, você é maluco. Uma boa ideia sem resultado é maluquice. Depois que tem resultado, é genialidade. Então, mais uma vez, eu estou sendo... Depois, os outros eu fui chamada de gênio, né? Que tinha resultado. Mais uma vez, eu estou sendo maluca. A verdade é que existe um chamado efeito manada, que é um efeito em que te colocam para ser igual a todos. Nossos pais, enfim, não sei qual ambiente que você foi criado, avós, tios, foram criados, nos criaram assim: você não é igual a todo mundo. Aí quando você falava assim, ai, tá todo mundo brincando na rua, mas você não é todo mundo. Ai, tá todo mundo comprando isso, mas você não é todo mundo. E nós fomos criados ouvindo que não éramos todo mundo, né? Kênia, seja bem-vinda, querida. E aí a gente foi criado ouvindo que não era todo mundo. Só que quando a gente entrou no mundo do trabalho, Nayara, seja bem-vinda, nós fomos, assim, absorvidos por um sistema que tem que ser igual a todo mundo. E tudo que você faz de diferente de todo mundo, você é maluco. Tudo que você faz demonstrando que você tem compromisso com o seu próximo nível, que você é a pessoa que tem compromisso com o seu propósito e com o legado que você quer deixar, você é tido como maluco. Então, se você ainda não foi chamado de maluco, há algo errado. Provavelmente você está no efeito manada. Você está na normalidade, você está muito parecido, igual a um ambiente. E o ambiente que te leva para o próximo nível, ele é transformador, ele é intenso. Ele não mergulha raso, ele mergulha profundo. As transformações são intensas. Por quê? O próximo nível vai exigir de você uma nova versão. E qual é a sua qual é a sua nova versão? Entende? E aí, avaliando que nós precisamos de uma nova versão, também no efeito manada, nós somos conduzidos a entender e atender somente as expectativas externas. Expectativas dos meus pares no trabalho, as expectativas da liderança da empresa, as expectativas do mercado, sem me considerar neste local, neste contexto. E como que eu me considero? Pensando aquilo que faz sentido para mim. Aquilo que faz sentido com quem eu sou e quem eu quero ser. E de repente você pode chegar à conclusão que você está no lugar errado, fazendo o que está errado, porque se você não conduzir os seus sonhos, se você não trabalhar pelos seus sonhos, vão te contratar para trabalhar pelo deles. Mas o mundo do trabalho não é somente sobre você. É sobre as relações que você desenvolve, é sobre os fatores que influenciam, os fatores internos, os fatores externos, as nossas forças, as nossas fraquezas, os nossos riscos, as nossas oportunidades. E eu vim aqui hoje, neste bate-papo, na hora do almoço, para a gente ter um bate-papo profissional. Sabe aquele almoço que a gente tem com uma pessoa que te inspira, com uma pessoa que te dá uns insights, te alerta sobre como conduzir melhor sua carreira, aquela mentoria assim, bacana?
Então, esse é o nosso objetivo aqui. Você ter um almoço profissional. A gente vai falar sobre o mundo do trabalho e os seus desafios, de segunda a sexta ao meio-dia, até o dia 17. Depois do dia 17, surpresa. Vamos ver o que vai acontecer. Vai depender muito do desenrolar aqui, não sei como que vai ser. Tem algumas coisas para acontecer, mas de segunda a sexta ao meio-dia estamos juntos. Por que meio-dia e não à noite? Todo mundo faz live à noite. Porque o Instagram me informou que neste perfil as pessoas estão mais ativas no horário do meio-dia do que o horário das 19h20, que todo mundo faz live. Vocês acreditam nisso? Então a gente tinha live 747, o horário do voo, lá do Boeing 747. Mas o Instagram me informou que as pessoas estão mais ativas neste perfil ao meio-dia. Então vocês estão fazendo com que a live seja meio-dia. Tá bom pra você? É só você mudar seu horário de ativação que a gente muda o horário da live também. E olha só, como nós não falamos só de nós falamos também do mundo do trabalho. Gente, eu tô com a minha unha horrorosa porque estamos em semana de faxina por aqui. Dezembro, super faxina do teto ao piso, do piso ao teto, em todos os cômodos da casa. Então essa semana não tem unha feita não, tá? Didico Brandão, seja bem-vindo. E aí, falando sobre o mundo do trabalho, nós costumamos a usar aquilo que nós aprendemos na área de formação como base para atender as expectativas do mundo do trabalho. Porém, assim como ontem você quis comer, não sei, um doce, e hoje você já não quer mais, o mundo do trabalho também ele é intenso em modificar e se transformar. E quais são os meios que você usa para se manter atualizado e conectado sobre as expectativas do mundo do trabalho em relação a você? Então, eu vim trazer aqui 5 coisas que, enquanto você insistir, você não vai ter sucesso profissional. Você vai comprometer o seu próximo nível. Você vai se manter estagnado, correndo o risco até do retrocesso, de um desligamento, né, de uma invisibilidade no seu mercado. Eu não sei qual é o seu objetivo profissional, se é um primeiro emprego, se é uma recolocação, se é posicionar melhor. Fala pra mim aí, qual que é o seu objetivo profissional? Me ajuda a entender aí qual é o seu objetivo, porque isso clarifica pra gente até trabalhar melhor os conteúdos aqui para te ajudar da melhor forma possível. Mas pode ser também que seja mudar de emprego, mudar de empresa, começar a atuar numa área em formação, não sei. Buscando orientação vocacional, existem diversas fases e necessidades aí para ser tratados como objetivo profissional. Mas existem 5 coisas que é comum as pessoas insistirem, achando até que isso não é percebido pelos demais. Mas enquanto elas insistirem, não dá para reclamar que o mercado é injusto, que a empresa não valoriza, que as oportunidades não surgem, que o chefe é uma pessoa que não colabora, não acrescenta, não dá oportunidade. Porque é muito mais fácil transferir para o outro o motivo, a justificativa, as historinhas, né, que a gente conta para nós mesmos. É muito mais fácil transferir para o outro o que está acontecendo comigo, transfiro para o outro como culpado do que está acontecendo comigo, do que eu me autorresponsabilizasse. A verdade é que quando a gente se autorresponsabiliza, nós entendemos a nossa parcela de contribuição para um resultado, mesmo que ele não seja 100% nas minhas mãos. Mas ainda que eu seja vítima da situação, existe pelo menos 1% da minha contribuição para que os fatos acontecessem. E quando eu enxergo o meu pelo menos, que a maioria das vezes é mais do que isso, quando eu enxergo o meu pelo menos 1% de contribuição para aquele contexto e para aquele resultado,
eu começo a entender como que o meu comportamento afeta nos meus resultados. Eu começo a trabalhar para que quando eu começo a trabalhar melhor, eu começo a ter ações estratégicas para garantir que o que eu faço seja realmente claro e direcionado para o resultado que eu espero. Danilo, seja bem-vindo. Então, qual é a sua parcela de contribuição? Está perdido? Não tem clareza de qual é a sua parcela de contribuição? Quando não sei para onde eu vou, eu não posso reclamar dos caminhos e nem dos resultados. Quando eu não sei o que fazer e como fazer, eu me torno uma condição de dependente, dominada. Quando eu ainda estou perdido, eu sou levado pelo efeito manada a ser mais um, a ser igual a todos, a manter o resultado até então obtido. Não dá para esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Se o resultado atual não te satisfaz, então preciso mudar as ações para mudar os resultados. E por isso que todo gênio primeiro foi maluco. Porque quando há uma ruptura, há uma mudança de mentalidade, há uma mudança de comportamento, há uma saída do ambiente em que as pessoas estão ali no efeito manada. Quando há uma ruptura, as pessoas são rotuladas, são apedrejadas, são criticadas. Quer dizer que quem está falando te deseja mal? Quer dizer que quem está falando não está preocupado com você, só quer te criticar? Não. Por trás de toda ação existe uma boa intenção. E é melhor que você capte a boa intenção. Uma boa intenção de preocupação, uma boa intenção de, nossa, você está arriscando demais, talvez não precisava de tudo isso. Uma boa intenção de preocupar com o que você pode sofrer por causa daquela decisão. Porque no início, primeiro tudo piora para depois melhorar. No início é você romper ali a zona do medo, depois entrar na zona do aprendizado, para então começar a ter resultados. E aí sim você saiu da zona de conforto. Não é fácil. Ninguém sabe o que está depois da curva. Porque se você está dirigindo numa estrada escura, você não tem visão da estrada toda. Você só tem visão dos próximos 10 metros. Depois daquilo você não tem, mas à medida que você vai caminhando, vai iluminando o caminho. Então, no início da jornada, você não tem a visão de um todo. Mas a partir do momento que você decide caminhar, correr atrás, desenvolver, prosseguir, a estrada vai iluminando. E contra fatos não há argumentos. E contra resultados não há rótulos, críticas, muito pelo contrário. Vão falar que você teve sorte, vão falar que sempre acreditaram em você, vão falar que sempre te admiraram, principalmente as pessoas que mais criticaram. Então, se hoje é uma fase de crítica, de ser desacreditado, use isso como uma força propulsora, entendendo que é uma fase. Use isso como combustível para te levar ao próximo nível, para te motivar. Não é no intuito ruim de vou sambar na cara da pessoa os meus resultados. O intuito não é este, mas dá oportunidade para outra pessoa também enxergar por um outro ângulo que aquela percepção dela
Existe um jeito diferente de ver, fazer e ter resultado também. Porque quando alguém dá resultado naquilo que a gente não espera, todo mundo aprende junto, todo mundo sai ganhando. Então, seja você a transformação que você espera. Não espera que as pessoas vão acreditar em você, que as pessoas vão te motivar, que as pessoas vão te incentivar. A verdade é que quando nós temos isso fácil, nós não valorizamos. Porque a nossa percepção de valor, de entrega, ela é muito maior quando há um esforço por trás. Há um tempo atrás, você teria que me pagar para ouvir o que eu estou te falando. Agora, você entrando meio-dia de segunda a sexta, você ouve isso gratuitamente. Você conversa comigo aqui ao vivo, é só você deixar um comentário. Você até chama outras pessoas, se você quiser, só mandando um aviãozinho e convidando outras pessoas para ouvir tudo isso aqui gratuitamente. Você sabe o que vai acontecer? Muita gente não vai entrar. Sabe por quê? Porque está gratuito, está fácil. Entende? Então não é de se criar uma expectativa, não há de se criar uma expectativa, e nem existe, tá? Uma expectativa, porque vai ter muita gente na live. A maioria das pessoas assistem gravado, e só assiste a gravação quando eu divulgo que eu vou tirar do ar. Porque nosso cérebro não valoriza o que é fácil, o que é gratuito. Gratuito é fácil, não existe esforço, é só clicar e assistir. Agora, se eu falasse que você teria que pagar R$197 para a gente passar 4 horas num sábado, que seria o seu descanso, um sábado de manhã, para a gente conversar os mesmos pontos da live, o meio-dia de segunda a sexta, você teria uma percepção diferente. Porque nós somos assim. Não é você e eu. É natural da nossa espécie. E aí, nós não temos percepção adequada. De vez em quando eu olho para cá porque aqui é meu roteiro, tá? E aí nós não temos uma percepção adequada de alguns pontos e acabamos deixando passar despercebido coisas que poderiam fazer toda a diferença no nosso resultado. Então, pega papel e caneta se você ainda não está anotando, que nós vamos falar de 5 coisas que, enquanto você continuar insistindo, você corre o risco muito grande de não ter sucesso profissional. Sucesso profissional é um conceito subjetivo. Para cada pessoa tem uma representação. Não confunda isso com conceito social. A sociedade entende que sucesso profissional é ter muito dinheiro, é trabalhar numa empresa com um nome grande no mercado, ok? É ter estabilidade, não existe isso, ok? Trabalhar numa empresa grande, quanto maior o nome da empresa no mercado, mais difícil a sobrevivência lá dentro. Quanto maior, porque isso promove status, né? As pessoas querem status. Quanto maior o nível do seu salário, entenda, ninguém vai te pagar muito à toa. Tem que existir um triplo de dedicação, de esforço e entrega em relação a isso. Então, vai avaliando essas questões. O que é sucesso para a sociedade, o que é para você. Acabamos de falar do efeito manada. Se você quer se posicionar como protagonista da sua área profissional, então já entenda que esses conceitos nem sempre vão significar para você também. Vai ter a mesma importância e relevância. O que importa é a sua percepção de sucesso. Então, 5 coisas que pode te afastar aí do seu sucesso profissional, se você continuar insistindo. E aí eu vou te falar, porque se você não se ligou, você vai mudar isso agora. Então, pega papel e caneta que nós vamos falar a primeira coisa. Presta bastante atenção, tá? Porque é verdades sem açúcar. Você foi preparado para servir e não para reinar, dominar, liderar. O mundo do trabalho quer líderes que atuem em todos os modelos, mas principalmente saiba que é a liderança servidora para estimular a equipe a se desenvolver, crescer e ter uma sucessão.
Você não foi preparado para reinar, dominar e liderar. Você foi preparado para executar, servir, fazer o que te pedem. E não é isso que o mundo do trabalho quer de você. Existem diversos tipos de modelo de liderança. Nós não estamos questionando o seu tipo, se é militar, aquela pessoa que impõe, né? E aí manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não estou falando aí do outro tipo de liderança que vem aí considerar a opinião dos outros e aí tomar decisão no meio de um consenso da avaliação de cada um da equipe. Não estou falando de liderança em que a equipe decide, o líder é mais um ali no meio daquele ambiente. Porque o líder, ele preparou as pessoas para poder tomarem decisões sozinhos, ter autonomia. Não estou questionando o seu tipo de liderança. Porque em cada momento, a verdade é que cada organização valoriza um modelo de liderança. E aí você precisa perceber qual é. E não existe certo e errado. O que existe é uma percepção do adequado a ser adotado diante das situações. Há um tempo atrás nós falávamos, Danilo está aqui, foi meu aluno, deve lembrar disso. Nós falávamos dos mais agradáveis modelos, mais modernos modelos de liderança. Porque esse manda quem pode, obedece quem tem juízo, ele tem uma referência do modelo de guerras mundiais e pós-guerras, Revolução Industrial, e que isso foi ultrapassado. Hoje nós não falamos mais isso, nós mudamos. Hoje você precisa ter uma percepção, qual é o seu filho, qual a inclinação que você tem, qual é a necessidade, expectativa que você precisa atender ali da empresa, do seu mercado, em relação a modelos de liderança, e você ter a flexibilidade, a desenvoltura para perceber e saber atender naquilo que for requerido. Então, não tem certo e errado, ok? Qual é o seu modelo? Tá tudo bem, desde que você saiba adaptá-lo ao contexto que te favoreça. Isso é inteligência estratégica da coisa. Beleza? Sabe aquelas regras que a gente fala que não é muito clara no jogo do mundo do trabalho? Percepção. Mas você foi moldado para fazer o que te pedem. E no outra oposição, o mundo do trabalho quer que você tenha essa percepção e saiba liderar. Muitos confundem sucesso profissional com ser líder. E aí, quando tem uma oportunidade de um cargo de liderança, descobre que não era aquilo que queria fazer. Sucesso profissional é você atingir os seus objetivos através dos resultados que você entrega. Ok? Porém, muito confundido com cargo de chefia. Às vezes, o sucesso profissional pode ser muito mais em ser um especialista numa área do que exatamente ter um cargo de coordenação, de gerência, de diretoria. São necessidades diferentes. E aí, como na área educacional a gente tem falado muito sobre liderança, estamos levando para o mundo do trabalho profissionais que acham que tem que virar chefe. Porque se não virar chefe, estou falando cargo, não tem sucesso profissional. Enquanto, na verdade, quem lidera são aquelas pessoas que sabem influenciar, que sabem gerenciar os fatores e conduzir as pessoas para um resultado em comum. Muitos lugares, a tia do café tem muito mais influência na equipe do que o próprio gerente. Por quê? Porque as pessoas filtram o que vai falar com o gerente. As pessoas não são tão naturais quanto com a tia do café. A tia do café está em todos os ambientes. Ela conversa um pouquinho com você, com o outro, conhece todo mundo. Ela sabe
quem é o estressadinho, ela sabe quem é o certinho, ela sabe quem é o pontual, ela tem as informações em primeira mão, ela sabe fazer amizade com todo mundo e se ela não for uma pessoa envolvida no objetivo da organização, ela pode se tornar a rádio peão, que é aquele meio de comunicação oposto ao que a empresa quer, e avacalhar tudo. A tia do cafezinho, a menina da limpeza, aquela pessoa que tem acesso fácil a todos os setores, a menina da recepção. Ok? Pessoas que estão ali na liderança sem ter cargo de líder. E o mundo do trabalho quer pessoas líderes. Não exatamente pessoas que querem cargos de chefia. Tá entendendo a diferença entre o que o mundo do trabalho quer e o que você foi preparado para ser? Está se opondo, né? Está sendo diferente? Por isso que precisamos falar sobre isso. Quality Representações, sejam bem-vindos. Ponto 2. Opa, meti o pé aqui. Todo dia, né, gente? Você foi preparado para obedecer e cumprir regras do momento atual. Isso pode te afastar do seu sucesso profissional. Então quer dizer que eu não tenho que cumprir regras? Você está dizendo para mim a partir de agora fazer tudo o contrário? Não. O que eu estou dizendo é que você foi preparado para isso. Porém, o mundo do trabalho quer muito mais do que isso. O mundo do trabalho quer profissionais com a visão holística. O que é isso? Visão do todo. Enxerga o quanto o seu trabalho impacta no resultado do setor, da filial, da empresa como um todo, como que os outros setores afetam no seu resultado, tem clareza do que a empresa está fazendo e onde ela quer chegar, entende as tendências, capta as possíveis tendências e como isso afeta a empresa. Visão holística. O que é isso? Eu tenho um objeto no centro e eu consigo visualizar ele 360 graus. Como que ele age, como ele passa por interferências externas e internas. Você foi preparado para obedecer regras de tarefa. Dia tal é um relatório tal, dia tal tem que entregar tal meta, dia tal tem que fechar tais dados. Você foi preparado para isso. Mas o que isso tem de importância? É muito interessante que quando trabalhamos essa percepção, essa mudança de percepção numa empresa, nós conseguimos identificar que muitos profissionais fazem trabalho dupla, triplamente. O que é isso? As pessoas começam a entender o que o outro faz que interfere no dela, o que ela faz que interfere no outro, como que tem uma visão em conjunto e tal, e como que isso impacta nos resultados da empresa. E aí elas percebem que alguns relatórios que elas geram, o outro setor também gera. Então existe trabalho duplo. Por não entender que o outro, como que o outro afeta no meu e eu afeto no outro, não há um processo definido, não há uma sequência de atividades definidas, padronizadas, comunicadas entre as partes e interagidas a ponto de todo mundo identificar como que funciona o processo da empresa. Então, em vários setores se tem o mesmo relatório. E aí você percebe perda de produção, perda de tempo, aumento de custo que isso está gerando. Tudo porque as pessoas param de focar em tarefa para ter uma visão holística. É muito legal isso na prática. 3. Você, pega essa, você foi preparado para se especializar somente na sua atividade. Desde a sua formação profissional.
Você foi estimulado, incentivado, inspirado a ser o melhor no que você está formando para ser. Ok? Também foi. Tá errado? Não. Porém, o mundo do trabalho, ele quer pessoas que saibam atuar em todas as pontas. O que isso quer dizer na prática? Pessoas que saibam atuar na liderança, pessoas que saibam atuar na execução, pessoas que saibam tomar decisões difíceis, pessoas que saibam tomar decisões estratégicas, pessoas que saibam tomar decisões operacionais, pessoas que saibam tomar decisões que envolvam riscos. É isso. É muito mais. Quando eu tenho uma visão de especialista, eu foco no meu e deixo o pau quebrar, porque cada um no seu quadrado. Isso quer dizer que eu tenho que interferir no trabalho do outro? Isso quer dizer que eu tenho que meter a especialista na área de especialidade do outro? Não é assim. É sobre interação, padronização de processo, foco em resultado, clareza na comunicação, envolvimento das pessoas nos objetivos, clarificar a contribuição de cada um para que alcance os objetivos, cada um saber a sua responsabilidade ali e bonificar, porque se você quer ter mais resultados e você é o gestor, atrele remuneração variável e depois você me conte. Faz o teste. Faz o teste, você vai ver pessoas tão comprometidas com resultados que vão se aventurar a ter uma percepção diferente do que fazia. A pessoa sai daquele ninho ali do cumprimento de tarefas para atingir objetivos. Sai de uma condição de executor para líder. A pessoa faz o famoso vestir a camisa da empresa, que hoje em dia não existe mais o vestir a camisa da empresa. Hoje é ter o DNA da empresa, princípios e valores da empresa. É muito mais, porque a camisa você tira e põe para lavar. É você conectar princípios e valores. Lorena Barbosa, quanto tempo, minha flor? Seja bem-vinda. Ponto 4. Você foi preparado para agradar. Porém, não é porque isso foi feito, quer dizer que você vai se tornar uma pessoa desagradável. Mas você precisa ter consciência que o mundo do trabalho quer que você saiba tomar decisões difíceis. Uma vez, estava lendo uma leitura, né? Fazendo que um gestor, seu primeiro desafio, sonhou muito com aquele cargo de liderança e tal. Foi desafiador envolver os colegas, os pares para atingir aquele objetivo. E seu primeiro desafio como gestor era demitir o seu melhor amigo. E ali ele sentiu o peso de um cargo de liderança. Saber tomar decisões difíceis. Não quer dizer que só um gestor que toma decisões difíceis. Decisões difíceis a gente tem que tomar todos os dias. Seria muito mais fácil eu estar almoçando do que aqui com você. Concorda? Corri, dei banho no meu bebê, fiz o almoço dele, deixei tudo pronto para que eu pudesse estar aqui tranquilamente conversando isso com você. É uma decisão fácil? Não, porque para mim é muito importante estar com ele na hora das refeições. Mas o que eu faço? Eu entendo que é melhor para mim, ao meu trabalho, estar aqui com vocês e outras refeições eu posso estar com ele. Porque o meu formato de trabalho hoje me permite isso, o que antes não era possível. Mas,
são decisões que precisam ser tomadas. Fazer o que ama, fazer o que quer, não quer dizer fazer só o que gosta. E nós precisamos saber tomar decisões difíceis. É desligar uma pessoa que você valoriza, que você gosta enquanto pessoa, mas como profissional não está dando certo, talvez por um momento ruim da empresa, talvez porque contratou antes da hora, talvez porque não está havendo, está havendo uma conexão pessoal, mas não está havendo uma conexão com resultados esperados. E você precisar de tomar uma decisão. É saber tomar decisão de fazer uma virada profissional, porque há uma insatisfação com os resultados obtidos até aqui. É saber tomar decisão de assumir se você realmente tem uma vida que faz sentido com aquilo que você quer e aquilo que você é. Assumir isso e fazer alguma coisa para mudar. Você foi preparado só para agradar. Isso significa o outro. E quando a gente só sabe agradar, dizer sim, entende que o não é um peso, é um corte, é uma dor, é uma ferida, você tem mais dificuldades de tomar decisões difíceis. Não é que é para você ser ríspido, grosso, rude, incisivo, 880, inflexível. Mas na hora certa, precisa haver essa habilidade, tomar decisões difíceis. E saber separar o que é a decisão que precisa ser tomada e o que é você, porque às vezes você vai tomar, igual este caso que eu estou exemplificando aqui, era o melhor amigo. E este autor, ele reconhecia o quanto o melhor amigo contribuiu para que ele se tornasse o gestor. E ele tinha consciência que a partir daquela demissão, aquela amizade ia ser impactada. Mas profissionalmente falando, ele precisava, porque precisava de mudar o rumo, a direção, porque senão, empresa não tem coração, empresa não é gente, é formado por pessoas, mas é uma instituição com fins lucrativos. E se esse gestor não tivesse tomado essa decisão, não teria conseguido fazer a reestruturação que era necessária, e no final a empresa teria quebrado, e não só aquele amigo teria ficado decepcionado, porque aí ele ia ficar decepcionado mesmo, né? Mas todos, porque todos teriam perdido o emprego. O que era melhor perder? Demitir aquele amigo, perder aquela amizade, ou comprometer o emprego de todos os demais? E ele precisou tomar a decisão difícil, explicar. E é até interessante esse exemplo, que uma vez eu estava comentando e contando essa história para uma pessoa, e ela falou: olha, meu marido passou por isso. Era uma amizade da pessoa ir para nossa casa para passar final de semana. Nunca mais a pessoa apareceu. Inclusive a pessoa falou: olha, não quero que você me procure. Eu fui seu amigo e você não foi o meu, porque você me demitiu. A pessoa não soube separar. Existem situações que é mais difícil de separar. Mas as pessoas precisam saber tomar decisões difíceis, e a forma como conduz isso, deixar claro também que não é uma questão pessoal, é uma questão profissional. É difícil, gente, até falar sobre isso, não é mesmo? Para você ver como que nós somos preparados somente para agradar, falar sim o tempo todo, jamais dizer não. Mas isso pode nos afastar do sucesso profissional, por isso entrou na nossa lista. E o quinto ponto, prepara que vai vir a revisão. Quinto ponto, você acha que o mercado tem que dizer o que ele quer de você? Olha, tô mentindo? O mercado tem que falar:
que você precisa ser formado, quais habilidades você tem que ter. A empresa tem que pagar até um curso para você. Sabia? Tem gente que em pleno 2021 acha que isso. Tá, mas eu vou trabalhar para poder reproduzir resultados para a empresa e eu que tenho que pagar? Vamos analisar isso? Olha só. Por muitos anos, as empresas eram tidas como responsáveis pela carreira da equipe. Porque todo e qualquer desenvolvimento era em resultado da empresa. Porém, os funcionários, eles entravam ali no início da sua jornada profissional, ali em torno dos 18, e só saíam aposentados. Então, o risco era mínimo da pessoa aprender e ir para outra empresa ou abrir a dela. Isso mudou. Hoje, quando a pessoa tem mais de 5 anos de empresa, já é considerada dinossauro. Criou raízes. Olha como que isso mudou. Em consequência, a sua carreira é responsabilidade sua. Porque você pode perder tudo, menos o conhecimento e a experiência que você adquire. Pode te levar a tudo, mas você sabe como fazer e dar resultado, qualquer lugar que você for, você reconstrói. Então, a empresa não tem a obrigação de investir em você. Porém, as empresas entendem que é uma estratégia para reter bons talentos quando ela investe. E quando ela tem por estratégia a confiança, ela prefere investir em quem está dentro da empresa do que contratar pessoas de fora e levar aquele processo de conexão, de adequar princípios e valores, para então gerar uma confiança e resultado. Então, por estratégia, a empresa pode investir em você. Por ser talvez até mais barato do que contratar uma mão de obra, dependendo do caso. Porque a maioria das vezes, contratar uma pessoa que já sabe é mais barato do que te treinar. Né? Porque você vai ter que parar o seu trabalho para poder aprender, depois você vai ter que levar um tempo depois você vai levar um tempo para poder começar a dar resultado, enquanto isso ela precisa de alguém que vai conduzindo o que você fazia. Olha como é que não é tão simples assim. Então, em muitos casos, é mais barato ela contratar uma pessoa que já sabe pôr no cargo do que te dar oportunidade. Mas, como você é uma pessoa que tem compromisso com o próximo nível, você já sabendo disso, você já vai se preparar, porque quando tiver ali a necessidade, você já está pronto, é só migrar. E há casos que a empresa começa a desenvolver, mediante o seu posicionamento, uma valorização, um reconhecimento tão grande que ela até cria cargos para te manter na empresa. Então, são coisas diferentes. Existe a necessidade da empresa em reter mão de obra que ela quer valorizar e atender uma demanda imediata por pessoas que ela já confia, que já é da equipe. Ok? Que é diferente de responsabilidade com carreira, que hoje a empresa não tem responsabilidade com a sua carreira, é você que tem. Quantos já utilizaram uma experiência profissional como base para construir a sua empresa? Para ir para outra empresa e usar aquele conhecimento. Isso hoje é a coisa mais natural que tem no mercado. Mas não quer dizer que você tenha que esperar dizerem o que querem de você. Hoje você sabe o que é exigido do seu cargo pelo mercado? O que o mercado quer do seu cargo? Dá um Google, vê a sua vaga, o que está sendo divulgado, o que exigem de você. De repente a empresa não tem isso muito claro, se for empresa que ainda não tem essa estrutura de gestão de pessoas, ou então empresa muito nova, né? Você só foi contratado porque tem muitas demandas, mas não tem claro específico as responsabilidades, as tarefas. Está tudo em transformação. Mas é importante você saber o que o mundo do trabalho quer de você. Não quer dizer que você tem que esperar ele dizer o que quer de você para você fazer. Está percebendo a diferença? É a proatividade? É a antever?
é agir antes de ser mandado? Ninguém gosta de mandar, não, gente. As pessoas acham que ser líder, ser chefe para poder mandar nos outros. Mentira. Muita gente está querendo este cargo só para poder ter aumento no faturamento. Mas existem formas de você ter aumento no faturamento fazendo a mesma coisa que você já faz. Então, tenha clareza do que você quer primeiro. Se você é um bom especialista no que você faz, se você for para uma empresa maior, você já tem aumento de salário fazendo a mesma coisa. Não precisa virar chefe. Não dá para poder mais ficar misturando as coisas. Não é todo mundo que vai virar chefe. Já parou para pensar que todo mundo entra querendo virar chefe? Como se fosse os outros níveis inferiores? Tem alguma coisa errada no mundo do trabalho aí que a gente precisa esclarecer. Será que está todo mundo indo para um efeito? É uma mesma linha e aí está faltando para o outro? Claro que é. Claro que é. Prova disso que hoje todo mundo quer fazer faculdade, está faltando mão de obra técnica operacional. Ah, mas a técnica operacional não fatura. Eu quero faturar. Se você for o melhor no que você faz, você vai se tornar até uma empresa no que você faz. O que você gosta? Ah, eu gosto de faxina. Começa na faxina. Daqui a pouco você vai começar a prestar serviço de faxina. Daqui a pouco você vai ter uma equipe de faxina. É tão interessante ver as franquias de faxina. Você vê que as pessoas começaram desse jeito e se transformaram num modelo de franquia, franchise. Não esperar os outros dizerem o que quer. Você ter essa atitude de percepção. Vamos para a revisão? Nós falamos de 5 motivos que faz com que você não tenha sucesso profissional. Mas enquanto você insistir em ser dominado pelo mundo do trabalho nisso, você vai continuar afastando o sucesso profissional. Felipe do Rosário, você disse sobre chuva em Aimorés, onde você está. E neste momento começou a chover muito aqui. 5 coisas. Você foi preparado para servir e não para reinar, liderar, dominar. O mundo do trabalho querem líderes que atuem em todos os modelos, mas principalmente na liderança servidora, que dê oportunidade para as pessoas se desenvolverem, contribuírem, autonomia. Não crie aquela dependência do gestor, do chefe. Ok? Número 2, você foi preparado para obedecer e cumprir regras de tarefa, do hoje, do atual. E o mundo do trabalho requer uma visão holística, de um todo. Não é foco em tarefa, é foco em resultado, é foco em objetivos atendidos, é foco em todos os processos, em todos os setores, como que todo mundo atua para melhorar e atingir os resultados esperados. Número 3, você foi preparado para se especializar na sua atividade. E não tem nada de errado nisso. Porém, quando você foca só na sua atividade, você deixa de atuar em todas as pontas, que é onde o mundo do trabalho quer te ver. Aí você seja especialista no que você faz. Mas a hora que ele precisar, você está pronto para atuar em todas as pontas que ele quiser. Todos os níveis, operacional, estratégico, alta direção, todos os setores, todos os momentos, todos os possíveis cenários. Número 4. Você foi preparado para agradar. E isso dificulta muito para você tomar decisões difíceis. Porém, o mundo do trabalho quer que você saiba dizer sim na hora que precisa dizer sim e não na hora que precisa dizer não. Os profissionais que não sabem tomar decisões difíceis, eles colocam em risco não só si, mas todo o ambiente. Porque quando a gente fala de mundo do trabalho, eu impacto em todo o meu ecossistema. E o outro também impacta.
Então, quando eu não tomo uma decisão que precisa ser tomada, eu estou afetando o resultado de todo mundo. 5. Você acha que o mundo do trabalho tem que dizer o que ele quer de você. E o mundo do trabalho quer profissionais conectados não só com tendências, mas também com possíveis tendências. Falei para você, dar um Google e saber o que o mundo do trabalho requer de você hoje. Mas vamos aprofundar mais? E qual é a tendência? Não, primeiro, vamos igual o Jack, por parte. Dá um Google, descobre o que querem de você, profissionalmente. Avalie quantos % você está atendendo. Depois, pesquise o que é tendência para entrar nessa lista. E o que é possivelmente uma tendência. O que ainda não é uma tendência, mas existe uma possibilidade de se tornar. E aí você vai ter clarificado os seus desafios para o próximo nível profissional. Ok, 5 coisas que enquanto você insistir, então não insista. Entenda o jogo, entenda que o próximo nível é um compromisso seu. E acelerar este próximo nível a gente faz juntos, porque sozinho a gente vai mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. Este foi o nosso almoço profissional de terça. Amanhã eu te encontro ao meio-dia também aqui no Facebook, no YouTube e no Instagram ao vivo. Muito obrigado pela sua participação. Vai ficar gravado, então depois aproveita, reveja, faça as anotações e comente. Quero saber qual foi o insight que você teve neste almoço profissional de hoje. Um abraço e até lá. Fui!